Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto 50 anos de cortesia. Um casal de idosos comemora suas bodas de ouro após longos anos de matrimônio. Enquanto tomavam juntos o café da manhã, a esposa pensou: por 50 anos tenho sempre sido atenciosa para com meu esposo e sempre lhe dei a parte crocante de cima do pão. Hoje desejo finalmente degustar eu mesma essa gostosura. Espalhou manteiga na parte de cima e deu ao marido a outra parte. Ao contrário do que ela pensava, ele ficou muito satisfeito. Beijou-lhe a mão e disse: minha querida, você acaba de me dar a maior alegria do dia. Por mais de 50 anos eu não comi a parte de baixo do pão, que é minha preferida. Sempre pensei que era você que devia tê-la, já que tanto a aprecia. Olha só, por que durou 50 anos esse casamento? Porque um fazia o melhor para o outro. O relacionamento homem-mulher, né, o relacionamento a dois, ele existe justamente para que a gente possa deixar de lado um pouco o nosso lado egoísta. Todos nós temos esse lado. Todos nós temos essa falha, orgulho e egoísmo. As duas chagas que Jesus tanto critica e quer que nós demos um jeito aí de eliminar. Para isso, a gente vai lapidando. Como é que se lapida uma pessoa? Como é que se molda uma pessoa? Uma forçando a outra? Falando naquilo que ela acredita para que o outro também acredite? Não. Exemplo. Nós damos o exemplo daquilo que nós queremos receber. E a reciprocidade faz o resto do caminho. Então, quando duas pessoas, nós estamos falando de relacionamento de casamento, né? Mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Quando duas pessoas ou mais têm o interesse de estarem juntas, elas precisam entender que não é só fazer o nosso gosto, do jeito que a gente quer, mas abrir mão também para que o outro seja feliz. Eu tenho pelo menos tenho uns pontinhos guardados para mim aí, porque todos os relacionamentos que eu tive, seja como mãe, seja como namorada, seja como esposa, como filha, muitas vezes eu tirei da minha boca para dar para o próximo, para dar a maior parte para o outro, principalmente relacionamentos e filho. Eu sempre procurei tirar mais da minha parte e dar para o próximo. Né? Eu lembro que uma das primeiras discussões que eu tive com meu marido, na época das vacas bem magrinhas, é que eu tinha comprado meia dúzia de mexerica e quando eu cheguei do serviço, ele tinha chupado todas, não deixou nenhuma para mim. Eu falei para ele, mas como assim? Como é que nós vamos viver juntos se você não sabe dividir? Pelo menos divida ao meio, né? E aí ele chegou, inclusive, a chorar, porque era uma situação muito crítica que a gente vivia. Realmente a gente não tinha nada para comer. Foi a primeira vez que eu comprei fruta desde um casamento, num período assim de quase um ano juntos. A gente vivia mudando de casa, era um período muito complicado. E aí ele sentou e falou assim, Patrícia, você me perdoa? Porque eu estava morrendo de vontade. Eu falei, só você que tem vontade? Eu também tenho. Chego do serviço e não acho nenhuma para mim. E aquilo deu um pé para manga, né? Porque a gente acaba discutindo por bobagem. Depois, ao longo do tempo, ele foi entendendo que o certo seria dividir. Mas ainda que a gente dividisse, eu sempre peguei a maior parte e dava para ele. Por se tratar de homem, era mais, né, forte do que eu. Eu falava assim, não, ele precisa se alimentar mais do que eu. Muitas vezes, desculpa gente, a gripe tá vindo. Muitas vezes, fazendo um pudim, eu passava raiva. Sabe aqueles pudim de leite que a gente coloca no forno, ficam 200 anos para poder cozinhar, assar, né, aquele pudim. O danadinho quando ficava pronto, não durava. Coisa de 15 minutos, meia hora no máximo, ele já tinha acabado com o pudim inteiro. E eu falava para ele, mas você não deixou nenhum pedacinho para mim? Você nem gosta muito, vá, deixa eu comer. Então, assim, a gente brigava por coisas fúteis, idiotas, porque eu pensava muito nele, mas ele não pensava muito em mim, não. Muitas das vezes, principalmente na hora de comer,
o forte dele era o estômago dele, não era muito a minha pessoa, não. Mas, em contrapartida, muitas outras coisas ele abdicou para que a gente pudesse conviver juntos. Aí, quando um bicou para um lado e o outro bicou para o outro, houve a separação. E foi uma separação triste, envolvendo mentira, porque um não queria ferir o outro, e na verdade, mentira fere. Então, o ideal é que em relacionamentos a gente se doe, observa o que o outro gosta, faz um pouquinho o gosto do outro também. Porque esse negócio de querer um relacionamento, mas eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim, só serve para Síndrome de Gabriela, que era uma novela, era uma história. Porque na vida real não dá para a gente nascer, crescer e ser sempre a mesma coisa. A gente sempre vai estar se moldando, lapidando de acordo com o lugar e as pessoas que a gente está, né? E isso, a gente levando para a sala de aula, a gente sabe que a cortesia pode fazer com que todos no ambiente escolar convivam bem, né? Quando um auxilia o outro, um abre mão daquilo que pensa pelo pensamento do outro. Às vezes, numa reunião de professores, você tem vontade de colocar só a sua ideia e às vezes não bate com a maior parte do grupo. Você mantém a sua ideia? Pode manter, desde que não fira o outro, desde que não passe por cima do outro, né? Respeitando os limites da boa convivência, das regras de sociedade, do direito, né, que cada um tem e os seus deveres. Então, nós somos guiados por regras em sociedade, nós somos criados por regras morais que os pais já nos trazem desde o berço. Nós somos criados por regras, inclusive religiosas. E aí, quando a pessoa quer passar por cima de todas as regras e ela quer, eu faço mesmo, eu não estou nem aí se vai prejudicar o outro, se o outro está feliz ou não está, pouco me importa. Você está dando uma de orgulhoso, egoísta, ferindo os seus semelhantes, e a convivência é sempre péssima, né? Eu tive, infelizmente, uma experiência horrível no meu campo profissional, onde grande parte das pessoas com quem eu lidei eram pessoas melindrosas, eram pessoas egoístas, eram pessoas que queriam impor as suas vontades à minha, e aí virou aquele cabo de guerra, porque eu também não era flor que se cheirasse. Então eu briguei muito, eram 32 anos de serviço brigando, tentando colocar a minha opinião para valer. Quantas vezes eu não tive que dar aquelas carteiradas, olha, lei de cátedra, já ouviram falar? O professor passou da porta para dentro da sala de aula, quem manda é ele. Porque vinham querer mandar dentro da minha sala, mandar dos meus alunos. Eu falava sempre para funcionário, para direção, falava, olha, se eles aprontarem na hora do recreio e eu não ver, porque geralmente eu estava na sala de aula e eu escutava, eu não ficava na sala dos professores. Então, na minha sala de aula, eles no recreio eu escutava a voz deles, né? Falava assim, se eu não escutar e de repente eles aprontarem alguma coisa, pode me chamar, mesmo sendo na hora do intervalo, porque eu vou lá para resolver. Aluno meu é como se fosse filho. Vocês podem até dar a bronca, mas quem vai corrigir sou eu. Então, fala o que tiver que falar, dê a ordem que tiver que dar. Eu vou adoçar, eu não vou ficar contra a pessoa, porém, a bronca, pegar no pé, se tiver que mandar uma carta para o pai, quem vai fazer isso sou eu. O aluno ele tem que respeitar primeiro o professor. Não adianta eu ficar dando essa moral toda para um diretor e depois, de repente, um cargo comissionado vai embora e aí, como é que eu fico? Então, não, quem tem que colocar a regra na sala de aula é o professor. E essa regra da sala de aula é da boa convivência para fora da sala de aula também. Então, todos os meus alunos, em geral, salvo um ou outro que sempre tem, né? Mas, em geral, eram alunos educados, eram alunos solícitos, eram alunos que tinham empatia pelo próximo, eram alunos que, vendo a dificuldade do outro, estava sempre pronto, era caridoso, gostava de ajudar o próximo. Então, eu tive, por longos anos, turmas, né, que ficavam comigo 3, 4 anos seguidos, e a convivência era maravilhosa. E sendo que a gente sabe que o aluno, muito tempo junto um com o outro, dá briga. E por que os meus não brigavam? Porque existia essa coisa, você está precisando de uma borracha? Tô. Aí eu falava, eu não quero que fique dando material de vocês, emprestando material de vocês, cada um tem que ter o seu. Se o aluno realmente não tiver condições de comprar, a gente dá um jeito, a prefeitura sempre dá material.
Aí eu cobrava aquele material que a prefeitura dava. E eles eram tão amigos entre eles que eles passavam borracha por debaixo da carteira. Eu fingia que não via, né, para deixar, ajudar um ao outro, mas eu fazia essa pressão toda para que cada um realmente cuidasse do seu material. E aí, às vezes, eu via uma borracha, um lápis passando por debaixo da mesa, falava assim, ó lá, tá ajudando o colega. E ainda vai ficar mentindo para mim, do tipo assim, né? Não conta nada pra professora pra gente não tomar bronca. Eles eram muito unidos. Minhas turmas sempre foram muito unidas. E isso me dava um orgulho danado, porque era o trabalho que a gente fazia de boa convivência. Na primeira semana de aula, a gente já coloca aquele velho cartazinhos lá, né? As palavrinhas mágicas. Todo professor conhece esse cartaz. Primeira semana de aula, palavrinhas mágicas. Quais são? Por favor, com licença, obrigado. Você quer ajuda? Posso te ajudar? Né? As palavrinhas mágicas são primordiais para o ano todo e para o resto da vida dessas crianças, que depois levam isso para os seus relacionamentos mais maduros, de amizade, de namoro, de casamento, e quando eles forem ter filho, eles vão lembrar. A minha professora sempre ensinou isso, isso e isso. Né? Você marca o teu aluno pelos valores reais que você ensina. Então, um deles, certamente, é a cortesia.